Olá, queridos. Hoje nós terminaremos a aula sobre os atributos de Deus. A segunda parte. Falamos do Deus eterno, ilimitado e infinito, e também de uma característica de Deus que Ele é santo. Antes de começarmos, lembrando aos queridos que faça a sua inscrição, divulgue esse canal em grupos particulares, grupo da igreja, para que essa palavra alcance pessoas e ajude pessoas que precisam de consolo, precisam de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos trabalhar algumas outras características de Deus. Deus é um Deus pessoal. A primeira característica de Deus, que permite o relacionamento entre ele e os homens, é o fato dele ser pessoal. Deus não é uma força, como alguém prega e imagina. Ele é pessoal. Nós o conhecemos pelas características de pessoa. E ele se revelou ao seu povo desta forma, como um Deus pessoal. Isso não quer dizer que Deus tem um corpo, mas que tem inteligência, emoções, vontade e capacidade de se comunicar. Assim, Deus não é uma força cósmica, um fator de ligação entre os seres vivos ou o somatório de tudo que existe. Deus é uma pessoa. O primeiro traço da sua personalidade, conforme revelado no Antigo Testamento, é sua inteligência. E isto está patente desde o princípio na obra da criação. Ao criar tudo que existe, Deus mesmo avaliou o que fez. Esse que era muito bom. Nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. Em toda a narrativa da criação, ele termina, e tudo é bom. Tudo que Deus fez é bom. Então, isso demonstra que no Antigo Testamento, a partir da criação, nós identificamos essa característica da inteligência. A inteligência do Criador está impressa na perfeição e na grandeza da criação. Nada foi criado por acaso, segundo algumas teorias. Principalmente a teoria do evolucionismo, né, de Charles Darwin, que prega do surgimento das espécies. Por acaso. Ou até mesmo pela teoria do Big Bang, né? Da explosão que deu origem a todas as coisas. Mas a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos chama para a criação. Que a criação foi Deus, Javé, que a iniciou. No Salmo de número 104, eu faço questão de ler essa passagem do Salmo 104, versículo 24, quando nós encontramos essa citação. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. O salmista declara plenamente que foi Deus que criou, usando a sua inteligência. Por isso, Davi aprende sobre Deus ao olhar para os céus. Obras do Senhor. O Salmo 19, versículo de 1 a 4, também ratifica esse pensamento. Os céus manifesta a glória de Deus e o firmamento, e anuncia a obra das suas mãos.
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói ao correr o seu. O tipo de intelecto que a criação revela como causa de sua forma, tamanho, variedade, ordem e funcionamento é extremamente superior ao intelecto humano. Nenhum ser humano tem a capacidade de criar nenhum movimento de criar esse universo ordenado, inteligível. As estações, uma atrás da outra, se repetem a cada ano. Dia e noite se renova a cada momento. Nós verificamos na natureza o ciclo da natureza. Os animais, a reprodução, as árvores. Tudo obra da inteligência de Deus. Deus compara o seu entendimento superior ao intelecto humano. Deus compara o seu entendimento com o de Jó e de todos os homens, perguntando-lhe. Deus faz uma pergunta muito difícil e sem resposta para o ser humano. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Nunca houve resposta da parte de Jó a essa pergunta, pois não há entendimento no homem que se compare ao do Senhor. Abaixo da capacidade intelectiva, da condição de compreensão, da inteligência em relação ao Criador, Javé. Nós somos suas criaturas. E Ele colocou em nós a inteligência. Mas é uma inteligência limitada em relação à inteligência de Javé. É uma característica pessoal de Deus, é a inteligência. Outro traço da personalidade de Deus é o fato dele ter emoções. De Deus ter emoções. Como pessoa, Deus sente amor como pessoa. Não é uma energia. Não é uma força positiva. A energia não sente dor, não sente tristeza. Mas o Antigo Testamento, através da palavra, através da revelação, ele demonstra que Javé tem emoções. E uma das emoções é o amor. No livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, nós encontramos esta citação. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Uma emoção muito forte. Essa emoção de Deus em amar faz parte da sua própria essência. O Novo Testamento vai ratificar exatamente essa emoção. Porque ele não aprendeu a amar como nós aprendemos. Deus colocou o amor dentro do nosso coração. Mas ele não aprendeu a amar. Ele é amor. Tudo que ele faz, tudo que ele fez e fará é baseado na sua essência, no amor. Jeremias 31:3. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 14, nós vamos encontrar outra referência sobre isso.
Êxodo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. No capítulo 4, versículo 14, nós encontramos outra característica da emoção de Deus, quando ele fala da ira, conforme nós lemos. A ira aqui, entenda-se como julgamento de Deus. Deus está ou estava aborrecido com o seu povo. Então veio o julgamento. Mas também nós encontramos o aspecto da misericórdia de Deus e a sua compaixão no Antigo Testamento. São sentimentos vistos em Deus no seu contato com os seres humanos. E essas citações nós vamos encontrar em Êxodo 33, 19, parte B. Ele também se alegra e se entristece. São características da emoção de Deus. E nós encontramos no Antigo Testamento. O Senhor, como ser pessoal, alegra-se. Sofonias 3, 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Mas ele também se entristece. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse arrependimento é um sentimento humano dado a Deus para o entendimento. Era um recurso usado pelos hebreus. E nós temos um nome técnico para esses sentimentos, que é antropopatismo, que é sentimentos humanos dados a Deus. Deus se arrependeu. Deus não fez nada de ruim, de mal para se arrepender, nesse sentido aqui. Então, uma nota deve ser feita ao termo arrependimento. Quando aplicado a Deus, não quer dizer que ele muda de ideia. 1 Samuel 15, 29. Nas ocorrências dessa palavra ligada a Deus, um elemento comum é a mudança de atitude do Senhor para com o homem, seja da bênção para o castigo. É a mudança. A mudança aqui se refere à atitude de Deus em relação ao seu julgamento, ou até mesmo através da bênção. Ele pode mudar da bênção para o castigo, e do castigo para a bênção. Isso vai depender da mudança do homem, da mudança do ser humano. Por exemplo, Deus é terminantemente contra o pecado. Ele não muda. O que vai mudar é o resultado do pecado, as consequências do pecado. Ele ama você, ele nos ama, mas odeia o pecado. Outra expressão aqui, dando uma característica de sentimento a Deus, de ódio. Deus se aborrece, Deus se entristece com aquele que comete pecado. Tem consciência de que é pecado e realiza e pratica o pecado. Para a desobediência é maldição e morte. Para a obediência é bênção e vida. Então o homem é que escolhe, o homem decide qual é o resultado. E Deus não vai mudar isso. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Os resultados virão, as consequências virão, por causa da nossa escolha, nesse sentido de arrependimento. Trata-se de uma linguagem chamada, nós já falamos isso, não é? Uma linguagem chamada antropopatismo,
Mas quando o arrependimento é usado no sentido normal, presumindo uma mudança de opinião e de planejamento, aqui é diferente da mudança de atitude, a Bíblia se expressa em dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números, capítulo 23, versículo 19. Aqui está no planejamento, na opinião de Deus. Pode ser em relação à santidade, em relação à salvação, em relação a uma vida pia, a uma vida de obediência. Nós não podemos ser abençoados na desobediência. Deus não vai mudar a sua opinião sobre isso, sobre o seu planejamento. Então, quando se trata disso aqui, aí o profeta já diz, ele não é homem para se arrepender. Outro traço da personalidade de Deus é sua vontade. Salmo 40, versículo 8. Salmo 143, versículo 10, parte A. 2 Crônicas 27, versículo 6. Esdras, capítulo 7, versículo 18. E Salmo 103, 21. Vontade. Ela é compatível com sua perfeição e santidade. Por isso, seus servos buscam segui-la. Eu vou fazer apenas a leitura do Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então a vontade de Deus é baseada na sua perfeição e na sua santidade. Os seus filhos devem seguir exatamente este caminho. Realizar a vontade do Altíssimo, a vontade de Javé. Porque ela é perfeita e é baseada na sua santidade. Por isso Deus escolheu a nação santa para ser modelo entre as nações. Se contextualizarmos essa palavra para o dia de hoje, então nós somos santos. Santos não no sentido de melhores do que qualquer pessoa, mas somos santos porque fomos separados e somos diferentes porque nós temos um Deus que tem uma vontade baseada na santidade e nós buscamos segui-la. É isso que Deus quer de cada um de nós, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A quarta característica pessoal de Deus é a capacidade de se comunicar. A comunicação é muito importante. A linguagem, inicialmente, era uma linguagem oral. A linguagem ela pode ser verbal, através de símbolos. Era muito usado isso no Antigo Testamento, a tipologia. E era também usada uma linguagem escrita. A palavra tinha uma importância fundamental, uma força. Não era apenas uma formação morfológica da palavra, de forma mecânica. Por exemplo, nós temos a palavra salvação. Salvação não é apenas os elementos que nós chamamos de elementos mórficos, ou seja, elementos que formam a palavra. Mas por trás da palavra havia um poder por trás da palavra. A palavra representava algo ou alguém. Por isso que a palavra de Javé, no Antigo Testamento, ela é uma palavra criadora. E nós encontramos aqui em Gênesis 1, 26, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fala consigo mesmo nesse versículo, usando o nome no plural, a dizer imagem
e nossa semelhança. Fica claro que ele se dirige a alguém da mesma natureza, comunicando-se dentro da própria divindade. O mesmo ocorre por ocasião da confusão de línguas na Torre de Babel. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 6 e versículo 7. Deus se comunica também com os seres humanos. Deus falou diretamente com os homens. Deus falou com Adão no Jardim do Éden. Uma linguagem direta. Deus também se comunicou com o profeta Moisés. Ali em Êxodo capítulo 3, a partir do 4 ao versículo 10, naquela teofania da sarça ardente, a sarça que não se consumia. E Deus fala com o profeta ali naquele momento. O profeta escuta a voz do Senhor, do anjo do Senhor. Deus fala diretamente. Deus falou também através dos seus escritos. Nós temos as tábuas da lei em Êxodo 24, versículo 12, quando Deus escreve o decálogo, outorga o decálogo e dá para o profeta Moisés. Deus escreve. Deus também fala com os profetas. E há uma fórmula muito conhecida entre os profetas, quando ele diz: assim disse o Senhor. Assim falou o Senhor. Conforme o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Então, Deus falou aos profetas. Então, a comunicação é uma característica de Javé. Um outro traço importante no Antigo Testamento sobre o modo de Deus se relacionar com a criação, com o homem, é sua soberania. Seu nome e seus atributos mostram que ele é soberano. Ainda que a soberania tenha relação direta com a onipotência, ela não é apenas o poder limitado de Deus, mas sua aplicação prática no controle ativo de tudo que existe. As Escrituras afirmam categoricamente que ele tem poder para controlar tudo e que de fato controla tudo. Deus é a causa não causada, conforme Tomás. Ele é autoexistente. Todo o poder está nele. Nada subsiste sem a permissividade de Deus. Ele controla todas as coisas. O livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, ratifica esse pensamento. Bem sei que em tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em Isaías 46, no versículo 10, que eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Assim, soberania não é apenas ter poder para fazer o que quiser, mas exercitar o poder segundo seus planos e propósitos. Aí está a diferença em Javé e no seu filho. Jesus não realizou milagres para todas as pessoas. Tinha um propósito, os milagres de Jesus. Na hora de usar o poder que estava nele, dado pelo Pai, ele usou. Mas houve momentos que ele poderia usar, mas não abriu mão desse poder. Ou seja, ele tem um poder de realizar e o poder também de controlar, porque não estava dentro dos propósitos dele. O controle soberano de Deus, contudo, não pode ser nomeado de fatalismo. Exemplo de o controle soberano de Deus se vê sobre a natureza. Seu
poder infinito se mostra quando ele envia o dilúvio para eliminar a humanidade, com exceção de Noé. Ele tem um poder sobre os elementos físicos. Ele usa aquele momento, não é, das pragas do Egito. Ele controla tudo. Por isso que a visão de Faraó é que ele queria ver se Deus agindo, em nome de Deus, ver a figura de Deus, a representação de Deus. Mas Deus é Espírito, conforme nós já trabalhamos nessa questão. Mas é o seu poder. O poder de Deus que controlava tudo. O rio Nilo, os fenômenos da natureza, a chuva, a escuridão, tudo era de controle dele. Ele também controla os animais. Ele controla a história. Ele conduz a história. Ele usa nações para corrigir Israel e Judá. Não foram o poder militar dessas nações que subjugaram Israel e Judá, mas foi a ação de Deus usando essas nações como instrumento seu. Ele demonstra o poder sobre as águas quando separa no Mar de Junco, conhecido como Mar Vermelho, na saída do povo do Egito, passando por aquele mar. Ele separa o Jordão. Ele dá de mãos beijadas Jericó, uma cidade indestrutível. É o poder de Deus. Apenas no grito, na ação, na fé, é o poder de Deus. Ele controla o sol e a lua, os luminares. São obras de suas mãos. Ele tem um controle de tudo. E principalmente tem o controle do ser humano. Ele nos conhece. Ele nos constituiu do barro e soprou em nossas narinas e nos deu vida. Portanto, ele conhece o nosso pensar, conhece o nosso coração, a nossa capacidade. Ele conhece todas as coisas. Ele fez as bocas de leões lá na Babilônia. Ele faz com que o fogo não consuma os amigos de Daniel na fornalha. A terceira característica do relacionamento de Deus com o homem é que ele é um Deus amoroso. Nós aprendemos muito sobre um Deus que julga, um Deus que fica constantemente irado. Ainda há resquício no coração da igreja a ideia de Marcião, de dois deuses, um do Antigo Testamento, um Deus mau e um Deus do bem, um Deus de amor do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Ainda hoje perdura algumas ideias assim em relação ao Antigo Testamento. Mas se a gente tiver os olhos bem, não é? Se colocarmos a nossa visão dentro das narrativas do Antigo Testamento e fizermos uma investigação acurada, uma investigação, uma diligência bem segura, nós vamos encontrar Deus como amor, principalmente quando Ele criou os céus e a terra com a sua palavra. Tudo é bom. Está dentro da bondade de Deus, tudo que Ele faz. Deus não é mau. Nele não habita o mal, conforme o salmista. Essa ideia é que tudo acontecia de acordo com Javé no Antigo Testamento. O mal, o bem, vinha de Deus. Esse era o entendimento deles. Mas hoje nós temos um entendimento diferente, porque nós temos um Novo Testamento. E podemos ter uma sequência histórica, diacrônica da revelação de Deus. Deus se revela, Deus cria o mundo, Deus com amor cria os homens. Mesmo depois do pecado, da desobediência, Deus não os castiga, não é, de forma severa, no sentido de aniquilar a raça humana. Pelo contrário, Deus age com amor, confeccionando uma roupa
e dando para o casal, que estava vestidos de folhas. E Deus ali numa ação amorosa. Deus conversa com Adão e Eva. Deus demonstra amor quando se revela a Abraão, quando tira Abraão de uma vida politeísta, uma vida pessimista, e agora Deus se revela a Abraão, mostrando os horizontes, o que ele ia ser, a partir dali, da experiência amorosa de Javé. Deus revela aos seus filhos. Deus revela a Isaac, a Jacó. Deus, de uma forma amável, Deus conversa com o profeta Moisés. E é interessante no capítulo de Números, no capítulo 12, ele diz, olha, eu falo com Moisés cara a cara, é meu amigo. Com os outros apenas através de sonhos, de visões. Já com Moisés, eu converso com ele. Deus manifesta amor quando conduz um povo incrédulo para o caminho da terra prometida. Deus age com amor na história. Eu tenho dito aos meus alunos, na área de teologia bíblica do Antigo, que há mais ações de amor de Deus do que de julgamento nas Escrituras. E às vezes eu lanço um desafio, que até agora ninguém apresentou, que é marcar quantas vezes a palavra amor e os cognatos, né? O mesmo radical, aparece no livro de Deuteronômio. Quantas vezes Deus usa a palavra amor e seus cognatos? Deus nos deu prova da libertação na Babilônia, através daqueles que permaneceram fiéis à sua palavra, a nação, a promessa a Abraão, a promessa a Isaac, a Jacó. Tudo isso baseado no amor. E quando chega no Novo Testamento, que não é o caso, nós vamos entrar no Novo Testamento agora, mas no Novo Testamento nós temos a culminância deste amor, quando ele dá prova do seu amor para conosco, em que o seu Filho Jesus, o prometido no Antigo Testamento, ele teve um nascimento biológico, e agora ele veio para morrer pelos nossos pecados. Uma dádiva de Deus quando não merecíamos. Deus é amor. Já vai dizer isso 2 vezes no capítulo 4, né? 4:8 e 4:16, se eu não estou enganado. Deus é amor. E sempre será amor. Ele foi, ele é e será. Porque é a essência de Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza, está baseado no seu amor, na sua essência. E a outra característica de relacionamento de Deus com o homem é que Deus é fiel. Enquanto no Novo Testamento tem uma de suas frases mais famosas, escrita por João, Deus é amor, 1 João 4:8-16, o Antigo Testamento, no Cântico de Moisés, uma afirmação tão poderosa quanto a do apóstolo. Deus é fidelidade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Por causa dela, Deus se mostra verdadeiro para com quem ele é e para com aquilo que ele promete. Tal fidelidade independe das circunstâncias quais as promessas de Deus são expostas, como a infidelidade do homem ou a falta de merecimento de bênção. Sua fidelidade existe por causa dele mesmo e não por causa das pessoas. O povo de Israel descendia de Abraão, conheceu desde cedo esse conceito de fidelidade. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 até o versículo 9, nós vamos encontrar esta citação. Porém, assim lhes fareis: derrubarei os meus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimarás a fogo as suas imagens de escultura.
Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio e de todos os povos que sobre a terra há. Então, Deus é fiel. O cumprimento da promessa de Deus, Deus não vai mudar por causa das circunstâncias. Deus vai ser fiel porque eu sou obediente a Ele. Não. Ele é fiel porque a sua essência é. Ele é fiel e será sempre fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, a fidelidade de Deus permanece para sempre. Uma das razões pelas quais a fidelidade de Deus é um foco teológico importante no Antigo Testamento é a existência das alianças. Elas rendem um capítulo em qualquer trabalho de teologia das Escrituras hebraicas. Assim, a fidelidade é um desdobramento do caráter divino, que se torna visível nas alianças que Deus fez. O Deus fiel agiu com Israel, escolhendo-o dentre os povos, independente do que a nação pudesse oferecer, mas para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Fidelidade. Deus prometeu, as gerações desobedecem ao Senhor, não anula a promessa dada a Abraão, porque Deus é imutável na sua fidelidade. Chegamos ao final de um resumo, gente. Que Deus nos abençoe abundantemente.